Dureza em carbonatos ou KH. Meu nome é Richard Abreu e hoje eu vou te explicar mais sobre isso aqui no canal Deciclídeos. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal. Se você curtir esse vídeo, depois deixa um like pra gente, vai ajudar muito o canal. Talvez você esteja familiarizado com a sigla KH dentro do aquarismo, talvez você saiba ali um pouquinho o que é, ou então você também já tenha algum conhecimento mais avançado acerca do KH. Hoje eu gostaria de elucidar este ponto para vocês. As pessoas costumam chamar o KH de potencial alcalino, reserva alcalina, ou então efeito tampão, que é o que nós ouvimos muito em vários vídeos no YouTube. E isso é verdade. De fato, o KH ele é responsável por tamponar ou estabilizar o nosso pH dentro dos aquários. Antes de tudo, eu gostaria de explicar sobre o que é o KH. O KH é a quantidade de carbonatos ou bicarbonatos dissolvidos na água. Então aquele testezinho que você usa, seja da sua marca de preferência, ele mede basicamente isso, a quantidade de carbonatos e bicarbonatos que estão dissolvidos na água do seu aquário. Por que isso é importante? Para a gente entender de fato como que o KH estabiliza o pH do nosso aquário. Bem, primeiramente, eu preciso te lembrar do vídeo passado. Se você ainda não assistiu, assista aqui, nesse link que está aqui em cima aqui, sobre pH. Nesse vídeo eu falei para vocês que pH ele é a quantidade de hidrogênios livres na água. Lembram disso? Então, quanto maior for a quantidade de hidrogênios livre na água, mais ácida a água é. Em contrapartida, quanto menos hidrogênios livres na água, mais alcalina a água é. Então, como que o KH consegue estabilizar o nosso pH? Você já deve ter ouvido falar em vários vídeos que o pH é como uma esponja, que ele absorve os ácidos que são introduzidos, seja pela matéria orgânica, seja por outros meios dentro do nosso aquário. E aí ele absorve esses ácidos e não deixa que a nossa água se acidifique. De fato, isso é verdade. Só que eu gostaria de te explicar mais a fundo. O que o KH faz? Quando são introduzidos carbonatos e bicarbonatos na água para elevar o KH, eles reagem com esses hidrogênios. Ou seja, esse sequestro que tantas as pessoas falam, essa absorção como uma forma de esponja, não é nada mais nada menos do que reações químicas. Então eles pegam esse hidrogênio livre na água e reagem com ele formando outro elemento dentro da sua água. Então acontece o sequestro desse hidrogênio. E aí ele sequestrando, retirando esses hidrogênios da água, a sua água tende a ficar mais alcalina. Então, isso que acontece com o efeito tampão ou com a elevação do pH quando são adicionados carbonatos e bicarbonatos, quando nós queremos elevar o KH. Richard, então quais são os produtos que eu posso usar para elevar o meu pH no aquário? Bem, eu gostaria de te apresentar alguns aqui e tentar explicar para vocês como que eles elevam o KH na água. O primeiro deles é um muito famoso, o que grande maioria dos aquaristas usam, que é a chamada aragonita. Se você estudar a aragonita, ela é composta de carbonatos de cálcio. Essa formulazinha que está aqui em cima para vocês. O que é o carbonato de cálcio? É a combinação do carbonato com cálcio. Então, quando ela é introduzida no aquário, seja no SUMP, seja no display, ela começa a liberar no seu aquário carbonatos de cálcio. Então, quando esse carbonato de cálcio entra em contato com a água, ele é desassociado. Então, fica cálcio para um lado e carbonato para o outro. E lembra que eu falei para vocês que o KH é a quantidade de carbonatos presente na água? Então, esse carbonato aqui, que está sendo liberado pelas aragonitas, elas elevam o seu pH, eles sequestram o hidrogênio, reagem com o hidrogênio presente na sua água, e quando eles reagem com o hidrogênio, o seu pH tende a alcalinizar porque está tirando
hidrogênios da sua água. Porém, eu gostaria de deixar em destaque aqui que eles liberam também cálcio na sua água. E no vídeo que nós falaremos aqui na semana que vem, nós vamos falar sobre GH. E cálcio é um dos elementos principais que constitui o GH. Por isso que nós devemos tomar cuidado, porque as aragonitas elas não elevam somente o KH e o pH do nosso aquário, mas elevam também o GH. Tá bom, galera? Outro produto que eu gostaria de destacar para vocês é o que eu usava no meu aquário Malawi e uso no meu Tanganica, que é o bicarbonato de sódio PA puro, que a gente compra lá no Mercado Livre ou na Shopee. É muito interessante que em vários grupos de aquarismo, as pessoas sempre perguntam como elevar o pH ou o KH de forma natural. E quando eu falo que eles podem elevar com bicarbonato de sódio, eles pensam que isso não é a forma natural de se elevar o KH. Porque eles associam que a forma natural é utilizando aragonitas. Só que as aragonitas não estão nada mais, nada menos que liberando carbonato na sua água. Assim como você introduzir também bicarbonatos na água. Por que eu acho interessante e eu uso esse produto? Primeiro ponto deles é o valor. É um valor muito acessível, galera. Cerca aí de 20 a 30 reais você compra 1 kg de bicarbonato de sódio. E isso dura mais de anos para o seu aquário. As aragonitas elas liberam sim carbonatos, mas nós não conseguimos controlar a quantidade dessa liberação. Com esses elementos em mãos, nós conseguimos ter um controle da quantidade que está entrando no nosso aquário. Outro produto que nós podemos utilizar para elevar pH e KH são as barrilhas de piscina. Por quê? Porque as barrilhas de piscina são compostas de carbonato de sódio, que é um dos elementos do composto do KH. Porém, as barrilhas de piscina nós usamos geralmente em aquários tanganicas, porque o bicarbonato não consegue elevar o pH a partir de um certo ponto. Aí é necessário que nós entremos com carbonatos de sódio. Outro produto são os famosos buffers que nós temos no mercado. E aí entra várias marcas. Alguns deles sobem somente pH e KH, outros sobem também GH junto. Porém, eu gostaria de destacar que esses buffers são compostos basicamente por bicarbonato e carbonato, galera. Por isso que eu gosto tanto de usar aquele produto. Porque se você for analisar hoje os preços desses buffers, geralmente você compra aí um de 300 gramas por 80, 90 reais, que é basicamente bicarbonato de sódio. Sendo que você pode comprar um pote de 1 quilo por cerca de 20 a 30 reais no Mercado Livre. Nós precisamos falar disso porque parece que o aquarismo ele é caro. Nós temos tantos buffers caros, mas eu gostaria de mostrar alternativas aqui para que você consiga economizar e consiga proporcionar para o seu peixe uma qualidade de vida boa. Gostaria que vocês tomassem cuidado com esses certos buffers. Por quê? Há um tempo atrás um rapaz nos procurou para pedir nossa ajuda, porque a água dele chegava na torneira dele lá 8,6 e ele tinha um aquário amazônico. Então, ele tinha ali uma constante briga com a água que chegava da rua. E aí, ele tentava, de muitas formas, acidificar aquela água. Ele colocava troncos, raízes, mas não conseguia acidificar aquela água. E entra a importância de nós entendermos nosso pH e nosso KH. Por que ele não estava conseguindo acidificar aquela água? Porque possivelmente o KH dele era um KH elevado e toda vez que ele colocava esses elementos acidificantes, o KH absorvia todos esses ácidos que entravam no aquário dele. Olha só que coisa! Ele foi numa loja de aquarismo e o cara vendeu para ele um buffer que prometia elevar a água em 7,5. E aí o lojista falou, olha, se ele deixa a água em 7,5, ele vai deixar sua água, ele vai abaixar sua água para 7,5. Só que esses buffers, galera, eles são compostos basicamente de bicarbonato de sódio. Ou seja, eles não abaixam o pH, eles só elevam. Eles partem da premissa que o seu pH está ácido para elevar o seu pH. E aí o que aconteceu? Ele misturou esse buffer no aquário, ou seja, colocou mais bicarbonato de sódio na água e o pH dele, que já era alto, foi lá em cima.
E aí depois ele comprou um buffer, acho que disco buffer, se não me engano, ou acid buffer, e começou a colocar no aquário. Só que o que aconteceu? O KH dele estava muito alto. O buffer ácido que ele colocava no aquário, o KH ia lá e absorvia todinho. E aí começou uma grande luta entre ele e a água dele. Por quê? Porque ele não entendia pH e KH. Então olha a importância de nós entendermos o que de fato acontece, quais são as reações que acontecem dentro da nossa água, para que a gente possa entender o funcionamento geral. Nós devemos procurar, galera, sempre entender o funcionamento do nosso aquário. Isso é muito bom, isso gera muito conhecimento para a gente e para a gente não ser pegos em certas ocasiões como essa, que faz a gente gastar tempo e dinheiro e acaba até mesmo desanimando, porque ele queria desmontar o aquário dele, olha só, por ele não entender o que estava acontecendo. Então, é muito importante nós entendermos de fato o que é KH, o que é pH e o que é também GH, que será o assunto do nosso próximo vídeo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like, por favor, no canal. Se vocês ainda não são inscritos, se inscreve, vai ajudar muito aqui. Nós tentaremos postar vídeos todas as semanas aqui, sempre nas quintas-feiras. Então eu conto com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, galera. Até mais.